Porque nada falta, porque Ele é o pastor. Porque Ele dá a vida, Ele disse, Jesus falando dele mesmo, disse, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele não é um mercenário que quando vê o lobo pula fora, corre. Porque o mercenário é assim, ele vem para apenas tosquear a ovelha e comer da ovelha, do que a ovelha produz. Mas quando vê o lobo, ele foge, porque é mercenário, não ama as ovelhas. Jesus disse, não, eu, ao contrário, eu sou o bom pastor. E de bom pastor, irmãos, que precisamos sempre. Estávamos falando de aconselhamento, de Cristiano está falando de aconselhamento, e meu gabinete sempre se teve, sempre estará aberto para todos, irmãos. Mas eu não sou o bom pastor. Eu sou um pastor auxiliar. Aquele que foi comissionado até o bom pastor a voltar. Eu ajudo. Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para pastorear você. Mas, irmãos, sem o bom pastor, nem eu, nem você podemos fazer nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele, irmãos, é que deu a vida por nós. E Ele é que dá a sua vida constantemente por nós. É Ele, irmãos, que nos ajuda com as nossas necessidades. Você tem alguma necessidade, você tem algum drama, você tem alguma história pessoal que precisa de Deus, é Deus que ajuda. É Deus que estende a mão. É Deus, irmãos, que faz com que a nossa vida não seja tão triste, que nossos dias não sejam tão pesados, que a nossa tristeza não nos derrube, não nos faça sucumbir, mas que essa tristeza sirva para a nossa edificação. É o Espírito Santo em nós que vai mudando, vai mexendo no nosso coração, vai mexendo na nossa alma. Às vezes estamos tristes e magoados. E aí vem o Espírito de Deus, Ele põe a mão e começa a girar o nosso coração com carinho. Ele começa a mexer na nossa alma, e Ele vai tirar o espinho, Ele tira o outro espinho, Ele vai limpando, Ele vai tirando as ervas daninhas, e Ele vai abrindo espaço na nossa alma, de forma a tornar novamente a nossa vida alegre, novamente nos dar a alegria da salvação, novamente regenerar a nossa vida, novamente nos encher com a sua presença, novamente nos fazer sentir o plenitude, o gozo do Espírito Santo. É Ele que vai fazendo, irmãos. É Ele que vai movendo. É Ele que vai fazendo isso poderosamente. Nós dependemos dele, irmão, sempre. Não existe um único dia da nossa vida que a gente possa dizer assim, eu não dependo de Deus. Todos os dias da nossa vida, irmão, você já acorda na dependência de Deus. Vai dormir dependendo dele. Acorda dependendo dele. Vai para o seu dia a dia dependendo dele. Volta do seu dia a dia dependendo dele. Em tudo você depende de Deus. Mesmo sem você saber, você está dependendo dele. Em tudo você depende, irmão. É no livramento, é no sucesso no trabalho, é naquilo que você faz, é no sucesso em casa. Se as coisas estão dando certo, é porque Deus está no controle. E tudo vai caminhando, tudo vai agindo, tudo vai entrando nos eixos. Porque, irmãos, porque tudo depende de Deus. E qual é a nossa posição de suficiência? Não, de total dependência de Deus. Até, irmãos, que todos nós, até que nós totalmente sejamos vazios de nós mesmos, até que nós possamos nos esvaziar totalmente de nós mesmos, nós não estamos prontos para ser preenchidos por Deus. Até que estejamos conscientes de nossa própria fraqueza, até que o braço da carne esteja paralisado, e há um monte de escrito sobre o homem natural, nós não estamos prontos para ser dotados com a vida divina. Existe um hino, irmãos, antigo que fala disso, e assim, quando tudo perante o Senhor estiver, quando todo o teu ser Ele controlar, só assim hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo, irmãos, é preciso tudo, colocarmos tudo perante o Senhor. Coloque todo o seu coração perante Deus.
Irmãos, aqueles homens eles não tinham mais o que fazer. Se eles continuam agindo, a suficiência deles morreu de sede. E assim, irmãos, exatamente está a nossa vida se nós insistirmos em guiarmos a nós mesmos, em vivermos segundo o nosso próprio coração, não ouvindo, não atendendo, não escutando, não se buscando, não se submetendo à voz de Deus. Nós vamos perecer de sede, nós vamos ficar sedentos no deserto, nós não vamos ter água, porque, irmãos, água sobre o sedento é o Espírito Santo. Ele é a água sobre o sedento. Ele, irmãos, é a água que cai sobre a terra seca. Ele, irmãos, é a água que faz florescer a vide. É Ele, irmãos, que faz com que o homem possa florescer em seus caminhos. É Ele, irmãos. É Ele. É Ele. É Ele, não é você. Não é você. Tire os olhos de você mesmo e põe em Deus nessa noite. Não é você. As pessoas dizem, eu mereço. Irmão, ninguém merece coisa nenhuma. Você não merece nada. Mas Deus te abre as portas e diz, vem sem merecimento depender de mim. Vem sem merecimento mesmo e eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. E aí, irmãos, para terminarmos, qual é a nossa tarefa? Já vimos que a nossa posição tem que ser a independência de Deus. Qual é a nossa tarefa, então? Pergunte ao irmão, seu irmão, qual é a sua tarefa? Qual é a minha tarefa, irmão? Você sabe? Eu vou dizer para você qual é a sua tarefa. Irmãos, aqueles homens estavam no deserto. Eliseu falou para eles, vai procurar água. Não, Eliseu não disse isso. Eliseu não mandou eles procurarem água. Eliseu mandou que eles cavassem muitos poços para conter a água quando ela viesse. Qual é a sua tarefa, irmão? Vai cavar poço no deserto. Vai cavar poço. Começa a cavar. Começa a cavar poço no deserto. Começa, irmãos, a cavar poço no deserto da existência humana. Começa, irmãos, a cavar poço no deserto da tua história familiar. Começa, irmão, a cavar poço na história do teu trabalho. Começa, irmão, a cavar poço no teu ministério cristão. Começa, irmãos, a cavar poço aonde você está, que você está com sede e diz, Deus, cadê? Comece a cavar poço. Pega, pai, irmão, vai cavando. Vai cavando, irmão. Porque se você quer obter a bênção de Deus, a bênção do Espírito, você tem que se preparar para receber. Eliseu diz, vocês não vão ver vento, vocês não vão ver chuva, mas esse vale vai se encher de água. Deus é soberano, irmãos, Ele escolhe como vai nos abençoar. Aqui não tinha sinal. É interessante você olhar para trás um pouquinho e ver Elias dizendo, eu vejo uma pequena nuvem. Aqui diz, vocês não vão ver nuvem, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, mas vai se encher de água. Eles deviam esperar apenas na palavra, agir na palavra. Esperar no Senhor, irmãos, independente de sinal exterior. Às vezes nós nos acostumamos, especialmente no meio pentecostal, nós nos acostumamos com profecia, nós nos acostumamos com dom, nós queremos ouvir assim diz o Senhor, de uma forma pessoal. Mas eu te digo, nessa noite, assim te diz o Senhor. Te digo pela palavra de Deus, assim te diz o Senhor. Não vai haver sinal externo, não vai haver sinal exterior, mas espere no Senhor. Espere no Senhor. Mas qual é o sinal que isso vai acontecer? Não tem sinal não, só espera. Mas qual é o sinal que eu vou basear? Você não vai basear em sinal, vai basear na palavra de Deus. É basear na palavra do Senhor. O texto diz, prepare-se para o Espírito de Deus. Tem pessoas que dizem, Senhor, eu quero, eu preciso, eu quero depender de Ti, trabalha na minha vida. E aí, depois cruza os braços, diz, bem, talvez Deus venha fazer. E bom, a gente deve agir como
certo de que Deus vai fazer poderosamente. A gente tem que se preparar com fé. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, daquilo que esperamos. Deus é poderoso, irmão, para fazer infinitamente mais. Prepare-se, irmãos, de forma bem larga. Prepare-se largamente. Faça muitos poços, deixe poços e poços, covas e covas, muitos poços. Não faz apenas um, não. Faça quantos você puder. Em outras palavras, irmãos, espere grandes coisas de um grande Deus. Irmãos, Deus é um Deus de grandes coisas. Deus é um Deus de grande salvação. Deus é um Deus de grande criação. Deus é um Deus de grande livramento. Deus é um Deus de grande libertação. Deus é um Deus de grande cura. Deus é um Deus de grande maravilha. Deus é um Deus, irmãos, de grandes coisas. E todos nós devemos esperar grandes coisas de Deus. Não coisas pequenas, mas devemos esperar grandes coisas do Todo-Poderoso. Porque para Ele não há limite. Para Ele não há limitação, irmãos. Prepare-se ativamente. Cava poço, irmão, é um trabalho difícil. É um trabalho cansativo. Então, não fique parado, não fique ocioso. Nada de descanso fora de tempo. Ah, eu vou ficar aqui, quem sabe eu receba. Pode botar a mão na massa. Pode começar a buscar. Devemos, irmão, nos render como instrumentos ao propósito divino. O Espírito de Deus e as igrejas preguiçosas estão longe uns dos outros. Mas Deus sempre abençoará aqueles irmãos que obrosamente, valorosamente colocam a mão na obra, botam a mão na massa, que começam a buscar a Deus e começam a procurar pelo Senhor e vão achá-lo. Deus, irmão, em toda a Bíblia nunca disse busca a minha face e isso ficou vazio sem propósito. Todas as vezes na Bíblia que Deus disse busca a minha face, irmãos, Ele tinha grandes coisas para fazer e fez grandes coisas na vida daqueles que buscaram. Não existe um único episódio, irmãos, daquele que buscou o Senhor e foi frustrado. Todos aqueles que buscam o Senhor, irmãos, têm sua vida iluminada, têm sua solução garantida, têm sua vida restaurada, têm a sua história de vida modificada. É uma bênção suficiente. É uma bênção que é suficiente. Veja, havia água para homem, havia água para gado, havia água para todo mundo. Podiam beber o quanto quisessem. Não é contadinho. Não é coisa contadinha. Ficamos brigando por causa de um pirizinho de leite. Meia dúzia de gatinhos esfomeados brigando por causa de um pirizinho de leite. Irmão, o que Deus tem não é pirizinho de leite, não, irmãos. É toda a cooperativa leiteira. É toda a fábrica de produção de queijo, de derivados. O que Deus tem, irmão, não é uma vaquinha botando um leitinho pingadinho, não, irmão. São cabeças e mais cabeças de gado. O que Deus tem para a tua vida, irmão, não é coisa pingadinha, não. Não é pingadinho, o café pingadinho que você toma no boteco da esquina. O que Deus tem para a tua vida não é bênção. Grandes coisas fará o Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E grandes coisas Ele ainda há de fazer. Agora, irmão, sai da inércia, irmão. Sai da inércia. Sai da inércia. Levanta a cabeça. Levanta a fé. Levanta diante de Deus. Pastor, por que não vem? Porque você está querendo fazer sozinho. Todas as vezes que você tenta fazer sozinho, você vai dar com a cara na parede. Não tente fazer sozinho. Você não vai conseguir. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, o mal não vai sair. Não tente sozinho, irmãos. Não tente sozinho. Não é sozinho que vivemos. Por fim, irmãos, para terminarmos, Deus ainda falou com aqueles três assim: como isso é pouco aos olhos do Senhor, Deus entregará Moabe nas tuas mãos.
como isso é pouco, se você acha pouco a bênção de Deus, e Deus ele disse assim, isso é pouco aos meus olhos. O que eu vou fazer? Eu vou alimentar vocês, vou dar água, vou dar pão, vou fazer chover maná, vou dar bênção, a água vai ter no deserto, os poços vão se encher. Isso é pouco. Eu ainda vou entregar o inimigo nas tuas mãos. Aleluia. Quando o Espírito Santo está presente, irmão, governando a nossa vida, Ele mesmo se encarrega da batalha contra nossos inimigos. Aleluia. A bandeira do Senhor é arravorada contra eles. Quando é que Jeová Nissi se manifesta? Quando o Senhor passa a ser a nossa bandeira. Amém. Quando a vitória do Senhor se manifesta, quando, irmãos, nós damos a glória e a honra ao seu nome. Quando, irmãos, Deus opera em nós poderosamente. Quando nós dizemos, Senhor, dependemos de Ti. Preciso de Ti. Você cantou isso. Só que você precisa de Deus não só para te perdoar. Você precisa de Deus para viver. Deus não está apenas para te perdoar, mas também está para te levantar. Não está apenas para perdoar e levantar, está para te fortalecer. Não para levantar, perdoar, não perdoar, levantar e fortalecer, mas também para te guiar e te dar a vitória, para aquele grande dia, você viver diante dele para sempre. Amém. Vamos colocar de pé nesta hora.